Amados irmãos e irmãs, com alegria e renovada esperança, sob o olhar protetor de São José, nosso padroeiro, e na luminosa memória de Santo Afonso Maria de Ligório, reunimos-nos nesta noite na nossa Igreja Catedral para esta solene liturgia de ordenação diaconal. Saúdo com afeto todos os que participam desta celebração, os sacerdotes, os diáconos, religiosos, religiosas, os fiéis leigos e leigas, entre os quais estão os nossos estimados seminaristas, e de modo muito especial, acolho e saúdo a vocês, queridos filhos, Fernando, Ivo e Leonardo, que hoje se apresentam diante do altar do Senhor para serem ordenados diáconos da Igreja de Cristo. E em vocês, saúdo também os seus pais, irmãos, parentes e amigos aqui presentes. A divina providência quis que esta ordenação se realizasse justamente na abertura do mês vocacional e dentro do contexto do Ano Santo da Esperança. Este não é apenas um dado do calendário litúrgico ou pastoral, mas um sinal eloquente da graça de Deus, que continua a chamar e a enviar operários para a sua messe. Celebrar a ordenação diaconal neste tempo tão simbólico é mais do que oportuno, é profético. Transforma o mês de agosto, tantas vezes marcado por discursos e reflexões sobre a vocação, num tempo de gestos concretos e sacramentais que edificam a igreja e despertam os corações. Esta celebração torna-se, assim, um testemunho vivo de que o chamado de Deus é real, é atual e eficaz. Queridos ordenandos, saibam que o sim que hoje vocês dão com tanta generosidade ecoa como um poderoso apelo aos jovens de nossas comunidades. É como se vocês, com a própria vida, repetissem corajosamente as palavras ousadas e proféticas do Papa Bento XVI na missa de início do seu pontificado. Não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada e dá tudo. Quem se dá a Ele, recebe o cêntuplo. Sim, abri, escancarai as portas a Cristo e encontrareis a verdadeira vida. Cristo vale a pena. Vale a pena deixar-se configurar a Ele, perder-se em seu amor para ganhar tudo em sua missão. O testemunho de vocês, hoje, é uma semente lançada pela igreja no coração dos jovens, para que não tenham medo de escutar a voz de Deus, nem de entregar a própria vida ao serviço do Evangelho. A palavra de Deus que acabamos de escutar ilumina de modo profundo o mistério que celebramos. Nela encontramos não apenas passagens que moldaram e retratam a vida e a missão de Santo Afonso, mas também um itinerário vocacional e missionário para vocês, Fernando, Ivo e Leonardo, que daqui a pouco vão ser ordenados diáconos. No trecho da carta aos Romanos, nós ouvimos: agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Foi exatamente assim que Santo Afonso viveu a experiência da misericórdia e do amor de Deus, como redenção. Ele dedicou toda a sua vida ao anúncio da copiosa redenção. Ele compreendeu profundamente que o amor redentor de Cristo é abundante, é generoso e acessível a todos, especialmente aos pobres, aos pecadores e aos esquecidos. A sua vida, a sua pregação, a sua teologia moral e, de modo particular, os seus escritos, foram todos instrumentos para fazer ressoar esta certeza.
Deus é rico em misericórdia e em Cristo nos ofereceu uma redenção copiosa, superabundante. Por isso, ele foi sal da terra e luz do mundo, como nos exorta o Evangelho de hoje. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal preserva, dá sabor, cura. A luz ilumina, aquece, guia. Santo Afonso, com seus escritos, suas pregações, sua caridade pastoral, soube temperar a vida do povo com o gosto do Evangelho e irradiar a luz da verdade com mansidão e firmeza. Mas Jesus também alerta: se o sal perde o sabor, se a luz é escondida, para que servem? Aqui está um apelo para todos nós, ministros ordenados, religiosos e leigos. Não nos acomodemos, não traiamos o Evangelho por medo, por vaidade ou por um falso zelo. Como Santo Afonso, sejamos testemunhas que ardem de amor por Cristo e que, sem perder a ternura, iluminam com a verdade. Queridos filhos, o lema que vocês escolheram para o diaconato de vocês é: eis-me aqui, envia-me. Esta não é apenas uma frase inspiradora ou uma citação bíblica comovente. É, na verdade, uma resposta definitiva, um compromisso de vida. É uma palavra pronunciada diante do Deus Santo que se revela e chama. Trata-se, portanto, de uma resposta que nasce da escuta, que amadurece na oração e que se consuma na entrega. Eis-me aqui é uma resposta que marca toda a vocação verdadeira. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Samuel, com Maria. E agora é também a palavra que define cada um de vocês. Mas reparem bem, trata-se de um eis-me aqui dito a Deus e ao seu povo. Lembrem-se sempre de que o lema que escolheram não termina com o eis-me aqui. Ele exige continuidade. Por isso se conclui com o envia-me. E esse envio acontecerá todos os dias, em muitos lugares e de muitos modos. Quando proclamarem o Evangelho com unção e clareza, quando prepararem com reverência o altar do Senhor, quando visitarem os doentes, consolarem os enlutados, escutarem os que sofrem, quando servirem e socorrerem os pobres, quando animarem as comunidades, sustentando a esperança dos pequenos. É, portanto, um eis-me aqui para servir e não para ser servido. É uma resposta que exige disposição interior, esvaziamento de si mesmo e abertura sincera à vontade de Deus. O diaconato que hoje vocês recebem pela imposição das minhas mãos e pela oração da igreja, configura vocês a Cristo servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. A partir de hoje, algo muito novo acontece. Vocês se tornam diáconos para sempre. A marca sacramental do diaconato é indelével. Vocês são marcados com um novo modo de ser e de existir. O ser servo, existir para servir. O ministério diaconal não é apenas uma função dentro da comunidade, mas uma nova forma de identidade. Vocês passam a ser sacramentalmente sinais do Cristo que ama e serve, para sempre. O trecho dos Atos dos Apóstolos nos dá a moldura perfeita para compreender tudo isto. Diante da necessidade concreta da comunidade, o cuidado com os órfãos e as viúvas, isto é, com os pobres e necessitados, os apóstolos, guiados pelo Espírito, escolhem
e impõe as mãos sobre 7 homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não se trata apenas de uma solução organizacional, mas de um discernimento eclesial, um verdadeiro gesto sacramental que inaugura naquele momento um novo ministério na vida da igreja. Vocês hoje, queridos filhos, se colocam na mesma fila dos servos escolhidos e consagrados pelo Espírito para uma missão muito específica: fazer presente o amor servidor de Cristo. Ser diácono é estar atento às mesas da palavra, da Eucaristia e dos pobres. É ser ponte, mediação, sinal da caridade operosa da igreja. O que os 7 diáconos fizeram no início da igreja, vocês agora farão neste tempo e neste lugar onde o Senhor os envia. Queridos filhos, é preciso saber também que o eis-me aqui de vocês será posto à prova muitas vezes. Fiquem certos de que haverá momentos de cansaço, de dúvida, de aridez. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor o sustentará, como sustentou Isaías. O envio de vocês não depende dos seus méritos, mas depende da fidelidade daquele que o chamou. No Salmo, nós rezamos: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Caros ordenandos, a fidelidade de vocês à palavra de Deus será a força de vocês. Que a vida de oração, o ofício divino e a meditação cotidiana da Escritura sejam para vocês fonte de luz e critério de ação. O povo precisa de ministros que sejam homens da palavra, não apenas na boca, mas no coração. No Evangelho, Jesus nos lembrou que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Pois bem, a missão do diácono não se esgota nos atos litúrgicos. Ela se realiza, sobretudo, num testemunho silencioso e firme da presença de Deus nas realidades humanas. Vocês serão chamados a estar próximos das dores do povo, das periferias, das feridas. E ali, com humildade e coragem, darão sabor e luz com a presença de vocês, com o seu modo de servir, de consolar, de anunciar. Como nos ensinou muito bem o Papa Francisco, o diácono deve ser um homem do serviço, com o coração livre das vaidades e atento às realidades da vida. Dizia ele: o mundo precisa de sinais vivos do Evangelho. O diácono não é um funcionário da igreja, mas um servidor da presença de Deus no meio do povo. E Bento XVI nos lembrava que o verdadeiro servo não age por vaidade, mas por fidelidade. Quem serve não se pertence mais, pertence àquele que o enviou. E é exatamente aí que encontra a verdadeira liberdade. Caros filhos, hoje, quando saírem desta catedral, não saiam mais como homens comuns, saiam como enviados, como aqueles que ouviram a voz do Senhor e disseram com coragem e amor: eis-me aqui, envia-me para servir. E que essa resposta ressoe em cada gesto, em cada dia, em cada missão. Sejam diáconos do Evangelho, servidores da caridade, ministros da esperança. E como os primeiros 7 diáconos do livro dos Atos dos Apóstolos, sejam homens cheios do Espírito e de sabedoria. Por fim, uma necessária palavra de gratidão. Antes de tudo, gratidão a Deus, autor de toda vocação, e a quem queremos confiar estes jovens, para que leve a bom termo
a obra iniciada em cada um deles. Depois, gratidão às comunidades paroquiais de onde eles vieram, aquelas onde realizaram seu estágio e aquelas para as quais estão sendo enviados como diáconos. Gratidão às suas famílias, e a todos aqueles que durante estes anos contribuíram para a sua formação. E aqui me refiro especialmente aos seminários, aos padres